A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Seja bendito o nome do Senhor por mais esta tão boa oportunidade. Que Deus continue abençoando os obreiros, o pastor, a igreja, por essa feliz comunhão que Deus nos concede, estarmos sempre juntos para louvar e bendizer, exaltar, glorificar o nome do Senhor e ouvir a palavra de Deus. E nós ouvimos na leitura oficial, segundo a graça que o Senhor nos conceder, nós vamos pensar um pouquinho na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ler, estudar, aprender neste livro santo, conhecer o livro de Deus. Aos Romanos 15 e o verso 4, porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Foi escrito nas Escrituras. Se foi escrito é para ler, e a Bíblia é para quem ler, aprender. Hoje eu fiquei tão feliz, como sempre, né? Às vezes eu digo, quando eu nasci, não era para me ter chorado, era para me ter dado uma baita de uma risada, porque a vida feliz que Deus me deu. Glória a Deus, é bom viver, eu gosto de viver, eu quero viver, e viver para Deus, então misericórdia, é bom demais, né? Mas hoje de manhã eu ouvi o irmão Boaz lendo a palavra de Deus, e o meu espírito, o meu coração voltou rapidamente lá para os anos 60, isso há quase 60 anos atrás. A gente ia na escola, e na escola tinha uma cartilha, o nome da cartilha era Caminho Suave, escrito por Branca Alves de Lima. E a gente chegava em casa assim, olha papai, eu estou aprendendo a ler. Ô meu filho, lê aí, meu filho, lê aí. Abelha A, elefante E, igreja I, ovo O, unha, meu filho, que bênção. Você está bom, rapaz, você vai ficar bom, hein? Daí uns dias a gente já dizia, isso aqui, pai, chama as vogais, isso aqui chama o alfabeto. E sabe, pai, aí ele foi se enchendo. Aí de repente ele pegou, meu filho, para um pouquinho, toma isso aqui, lê Bíblia, eu quero ouvir Bíblia, meu filho. Lê Bíblia, quero ouvir Bíblia, lê Bíblia. E eu peguei a Bíblia e comecei a ler, e foi. Já está com 60 anos que eu peguei o gosto de ler a Bíblia. Oh, coisa linda é a palavra de Deus. Ainda mais um versículo como este, sabe por que foi escrito? Para ensino, para que alguém aprenda, ler e aprenda. E tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Eu estou me lembrando, irmão Júlio César leu domingo, 1 de João, né? Capítulo 2. Olha o que diz o verso 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio, e eu vos escrevi, mancebos, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Aí a gente fica perguntando, onde está? Cadê o aprendizado? Cadê os pais? O que os pais aprenderam? O que os filhos estão aprendendo? Cadê o jovem? Cadê a força? Cadê a fortaleza? E cadê? E onde está? E a gente fica meio preocupado, sabe por que não está acontecendo? Sabe por que não está fluindo? Sabe por que não está progredindo? Sabe por que não está procedendo? Vem para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5, o verso 39. Evangelho de João, capítulo 5. Isso, verso 39. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam.
Você já ouviu falar por aí qual é o livro mais vendido no mundo? Eu já ouvi dizer que é a Bíblia. Muitos dizem que é a Bíblia. Sabe qual é o livro mais lido no mundo? Eu já ouvi dizer que é a Bíblia. Então o que está acontecendo com o mundo? Sabe por quê? Olha o versículo 40. Olha o que diz o versículo 40. E não quereis vir a mim para teres vida. Lê muito, mas não dá em nada. Porque não vem para Jesus. Se vir para Jesus, vem para Deus. Se vir para Jesus e vir para Deus, vem para a igreja. E se vem para a igreja, ouve. Agora, se não dá, não mexe com nada, fica só lendo. Você sabia que existe uma diferença entre conhecimento e inteligência? É diferente de sabedoria e entendimento. Eu vou repetir. Sabe que existe uma diferença entre conhecimento e inteligência? É diferente de sabedoria e entendimento. As pessoas vão lá na faculdade, seja qualquer que seja a faculdade de teologia, por exemplo, fica lá quantos anos? 4 anos, né? Aí depois tem mais um bocado de pós-graduação, e daqui a pouco ele é doutor em teologia, é mestre em teologia, e não deu em nada. Bacharel, não sei o que, e não dá em nada. Ele conseguiu um conhecimento, uma inteligência tremenda. Sabe Bíblia, meu Deus, como sabe? Mas não tem sabedoria e entendimento. Porque o apóstolo Tiago disse, se quiser sabedoria, peça para Deus. Aí a sabedoria que Deus dá, aí sim. Aí eu quero ver quem é que pode. Ele não foi na faculdade, ele não estudou, ele não tem diploma, mas tem a sabedoria que vem do alto e ensina a palavra de Deus. Eu me lembro se eu for contar para vocês, eu vou me lembrar de dezenas de pastores e ensinadores da palavra de Deus, que muitos deles já passou para a eternidade e deixaram ensinos profundos da palavra de Deus, e muitos ainda vivem, mas eu quero lembrar de três deles. O nosso pastor dessa igreja, pastor Raimundo Soares de Lima, ele é escritor de livros, e em seus ensinos tem uma frase que diz assim: mexe com a Bíblia, que ela mexe com você. Mas quando isso tem sucesso na vida da pessoa, aí a gente lembra dos ensinos do pastor Douglas Batista, também escritor de livros e de lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ele ensinou o seguinte, agora que a gente vai para esse fator importante, mexer com a Bíblia, ela mexer com a gente, depende desses ensinos agora. O pastor Douglas Batista, ele ensina que a Bíblia, cujo autor é Deus, pronto, aí a gente já coloca Deus. Ele ensinou também que o fiel intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Nós temos Deus e temos o Espírito Santo nos ajudando. E agora, o terceiro ponto, o tema principal da Bíblia é o Senhor Jesus. Agora, quando nós mexemos com a Bíblia, Deus é o autor, o Espírito Santo é o intérprete e Jesus é o tema principal, aí então o que acontece? Ela vai mexer comigo, meus pecados vão ter que sair, vão mexer, vai ter que aparecer meus erros, meus defeitos, minha arrogância, minha soberba, vai aparecendo tudo, e a palavra de Deus vai limpando, limpa, a palavra de Deus é que limpa o pecador. Ela tira os nossos pecados. E aí, o outro pastor Gesiel Gomes, em seus ensinos, ele ensina sobre ler Bíblia, entender Bíblia, com a chave. Aí ele fala, e a chave para ler a Bíblia é Jesus. Já começa lendo o primeiro capítulo da Bíblia procurando Jesus. Achou Jesus, logo acha Deus, logo acha o Espírito Santo, logo acha o homem, o marido, vai achar a mulher, a esposa, o filho, vai achando tudo e de repente vai conseguindo tudo. Por isso que a Bíblia começa com os livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, tem o nome de lei.
a lei de Deus. Mas o que conseguiu a lei? O que a lei fez? A lei é santa, é pura e é boa. O que ela fez? Começando no começo, houve uma dispensação chamada dispensação da inocência. A dispensação da inocência não pôde fazer nada. Parecia que era tão bom, né? O homem não conhecendo o pecado, ia dar certo, não deu certo. O pecado entrou. Daí veio a dispensação da consciência. A dispensação da consciência também, agora o homem consciente dos seus atos e pecados, dos seus feitos, também não deu certo. Daí veio a dispensação do governo humano. O governo humano também não deu certo. O homem não tinha governo, fazia como queria, como dava certo, e pediu um governo como as outras nações tinham governo, e deu no que deu, foi pior ainda. Aí veio a dispensação chamada dispensação da promessa, ou a dispensação patriarcal, também não resolveu. Daí veio a dispensação da lei. A lei agora parecia que resolveu tudo, mas não deu certo. Sabe por quê? Até a lei ficou enferma. Vem para o livro de Romanos, capítulo 8. Aos Romanos, capítulo 8. E eu chego já para ver onde é que está. Aos Romanos capítulo 8 e o verso 3. Olha aí, ó. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, que o ser humano, ninguém conseguiu cumprir a lei. A lei não resolveu a situação do ser humano. E o ser humano continuou no pecado. Agora veio os delitos, os erros, os 613 artigos da lei, mostrando para o ser humano os seus erros, seus defeitos, e não conseguiu em nada. Mas daí veio Jesus, a graça, a dispensação da graça. E aí então, quando você pega a lei como aio, que leva, que liga, que conduz a Jesus, aí vai para os evangelhos. Então a lei e os evangelhos revelou Jesus. Jesus, ele cumpriu a lei, tudo Jesus cumpriu. Inclusive, lá na lei está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E aí então o que aconteceu? O sangue do touro, o sangue do novilho, do carneiro, da ovelha, o sangue das aves não resolveu o problema, mas o sangue de Jesus resolveu. O sangue de Jesus me livrou, o sangue de Jesus nos livrou, o sangue de Jesus nos libertou. E aí nós vamos para a palavra de Deus e encontramos o Senhor Jesus. Por que precisa conhecer a Bíblia? Porque tem que olhar para a Bíblia. Olha, Deuteronômio, quando o rei era eleito, Deuteronômio capítulo 17, quando o rei era eleito, quando o rei ia tomar posse, olha o que precisava acontecer com o rei. Deuteronômio 17, o verso 18 e 19, diz assim: será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei no livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e terá consigo, e nele lerá todos os dias da tua vida, para que aprendas a temer a Deus, o Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-lo. O rei eleito, o rei agora toma posse, o rei agora senta no seu trono, o rei agora começa a exercer o cargo do chefe do executivo. Ele tinha que ter lá o livro da lei. E todo dia, tem que ler todo dia. O segredo da Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos, é ler todo dia e aprender, porque se ler com atenção, vai aprender. Mas infelizmente, aqueles reis não procederam assim. O rei estava na presença de Deus, a nação de Deus, o povo de Deus, na presença de Deus. Daí a pouco o rei abandonava o livro da lei,
começava a fazer as coisas que Deus não se agradava, pecava. Lá no livro da lei, tem, entre tantos itens, tem uma exigência seguinte. Deus falou para eles, o povo de Deus: vocês não aceitam as filhas dos gentios das outras nações para casar com seus filhos. Também não deem suas filhas para seus filhos, porque aí vocês vão estar misturando com impiedade. Mas eles caíam no rolo do pecado, daí a pouco está servindo a idolatria, escravo, sofrendo, e aí ele se humilhava, clamava a Deus, Deus tirava eles, trazia eles, limpava, dava um rei, um juiz, alguém para governar ali, e dava uma bênção, daí a pouco desviava de novo. Isso se chama ciclo vicioso. Um dia no mundo, outro dia na igreja, um dia servindo o mundo, outro dia servindo a Deus. Não é bom isso não, isso é perigoso. É muito perigoso, tem que se firmar. Daí a razão, porque precisa todo dia ler a palavra de Deus. Quando nós vamos para o livro de Neemias, olha o que aconteceu. Se você chegar primeiro do que eu, pode ler Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. E o verso 9, diz assim a palavra de Deus: e Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Sabe, irmãos, chorava de tristeza, de desgosto, de arrependimento, porque quando o sacerdote, os levitas liam e ensinavam a palavra de Deus, mostrando como que Deus mandou, como que era a vontade de Deus, quais eram os ensinos de Deus, como que Deus queria que o seu povo vivesse, mas eles se misturavam com o pecado, com a idolatria, com a prostituição, e agora a palavra de Deus falava forte ao seu coração, à sua alma. Eu imagino uma pessoa que está em pecado, e ouvindo agora a repreensão de Deus, e eles começam a chorar, precisava de confissão, e foi o que eles fizeram. Olha aqui mesmo em Neemias capítulo 9, o verso 3, diz assim: e levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte do dia fizeram confissão e adoravam ao Senhor seu Deus. Por isso que não pode pecar. A ordem é: filhinhos, não pequeis. A igreja precisa tomar cuidado com o pecado. A ordem é não pecar. E eles pecavam, agora ouvindo a palavra de Deus, chegavam confessando. É preciso confessar, é preciso chegar, é preciso falar, é preciso expor. E Deus está pronto para ouvir a confissão de um pecador arrependido. E a ordem de Deus é essa: agora vai e não peques mais. Ter cuidado com o pecado. E para termos cuidado com o pecado, é preciso conhecer a palavra de Deus. Sabe aquele salmo que diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti? Esconder é encher o coração da palavra de Deus. Quando o nosso coração está cheio da palavra de Deus, vem algum pensamento, mas já vem logo o sangue de Jesus, vem logo o poder do nome de Jesus. Logo o crente repreende, porque o coração não tem lugar. Mas se o coração for esvaziando, aí é perigo. Sabe aquele provérbio que diz: o coração vazio é? Sabe o que é, né? Sabe o que é o coração vazio. Então por isso o coração do crente deve ser cheio da palavra de Deus e voltado sempre para o templo do Senhor. No livro de Jeremias capítulo 36,
Jeremias, no capítulo 36 e o verso 6, diz assim: Jeremias 36 e o verso 6: entra, pois tu, e lê pelo rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia do jejum, e também aos ouvidos de todo Judá que vem de suas cidades, lerás. Sabe que a gente tem que ler a palavra de Deus? O jeito bom de ler a palavra de Deus, a gente lê falando, a gente lê, a gente ouvindo a gente mesmo, o que a boca está falando. É muito bom. Mas é muito bom também ir para a igreja, ouvir a leitura da palavra. Tem o dia do jejum, tem a manhã do jejum, tem o sábado do jejum. É só vir para a igreja, o pastor vai ler a palavra de Deus, e ela vai mexer, e a gente já está com a carne no jejum, no sacrifício, o Espírito Santo vai achar liberdade, e o crente vai livrar-se do pecado. Para nós livrarmos do pecado, é preciso conhecer a palavra de Deus. Mas tem gente que é tão apressado, não é mesmo? E agora, como é que faz? Abacuque capítulo 2 e o verso 2. Abacuque 2 e o verso 2 diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Eu confesso para vocês que eu não fui procurar a exegese, que, resumindo, o significado é a ciência que forma o texto. Eu também não fui consultar a hermenêutica, a ciência que estuda o texto. Eu também não fui consultar a homilética, a ciência que expõe o texto. Mas sabe, correndo passa, é aquele que trabalha muito. Sabe que tem gente que trabalha demais, 2, 3 empregos, trabalha de manhã no emprego, de tarde no outro, no sábado está trabalhando no emprego, no domingo está no outro, e aquela canseira, não tem tempo para nada. Levanta 5 horas da manhã e vai para o serviço, 6, 7 horas da manhã, chega cansado, não dá tempo de vir para a igreja, e vai trabalhar, e sábado trabalha. E como é que faz, irmão Davi? Deixa a palavra de Deus no lugar bem legível, e sobre tábua. Geralmente a nossa cama tem uma cabeceira, e geralmente é de madeira, de tábua, e tem um lugarzinho ali. Põe a Bíblia ali, e aí você vai chegar, mas vai ter que dormir, a cama é aquela. Aí você olha para a Bíblia, está bem legível. Leia 1 capítulo, 2 capítulos da Bíblia para orar, para dormir. Acorda de manhã, põe alguma coisa para despertar meia hora antes. Lê mais 1, 2, 3 capítulos da Bíblia. Vai lendo. Sabe por quê? Para não esquecer. Porque se nós esquecermos a palavra de Deus, o pecado vai tomar lugar. E o crente precisa amar a leitura da palavra de Deus. Jesus, que era Deus, Jesus, que era o Filho de Deus, Jesus se interessava pela leitura da Bíblia. Quer ver? Lucas capítulo 4. Eu chego já aqui para ler para você. Lucas capítulo 4, verso 16 ao 20. Preste atenção nisso aqui, olha. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Com Jesus a gente aprende tanta coisa boa, né? Imagina um culto, Jesus chega do culto.
Lá estava o pastor, o ministro é o pastor, dirigindo o culto. Quem chegou? Jesus. Quem chegou? Jesus. Jesus chega e senta. O Senhor está com uma oportunidade, Senhor Jesus. Foi gostoso isso, hein? Pensa bem. Jesus, o Senhor está com uma oportunidade. Dá o livro aí. Aí abre o livro e lê. Lê o livro? Cerrou, quer dizer, fechou o livro e entregou. O tempo certinho, ele não abusou do tempo. O que aprendemos com isso aí? Sabe que muitas vezes nós, o pastor manda a gente dar uma oportunidade para a gente. Irmão, dá uma palavra, irmão. Aí o irmão está vendo que tem o presbítero, o evangelista, o pastor. Aí o irmão vai todo o tempo, passa da hora e não dá tempo para nada. Aprendeu com quem? Com Jesus que não foi. Se aprender com Jesus, aprende a remir o tempo, cuidar do tempo, conservar o tempo. Com Jesus a gente aprende. Sabe o que eu já vi na igreja? Por aí, o pastor dizia assim, o dirigente do culto dizia assim: olha, irmãos, vamos ouvir 2 pregadores hoje. Eu vi isso aí. Vem aqui, irmão fulano, de dar uma palavra. O irmão fulano vai até perto das 9, não deixou. Será que ele não entendeu? Será que ele não ouviu? Aprendeu com quem? Com Jesus que não foi. Então, quando a gente aprende com Jesus, a gente aprende diferente. E quando alguém quer trazer um ensino diferente, uma doutrina diferente, como fazer? Volta para o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. É muito bom. Você fez muito bem de ter enfrentado a chuva e ter vindo aqui hoje. Você precisava ouvir isso aqui. Capítulo 15. E o verso 30 diz assim, olha: tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Aqui, os irmãos da Antioquia, eles estavam enfrentando uma situação difícil, porque veio os irmãos obreiros santos de Deus, lá de Jerusalém, judeus, e trazendo doutrinas que eram para os judeus. Quando a gente estuda as leis dos judeus, tem as leis cerimoniais, as leis civis e as leis religiosas. E eles queriam impor aquelas leis dos judeus sobre os gentios, sobre a igreja de Antioquia e os irmãos ali dos arredores. E isso não pareceu bem. E aí então o que eles fizeram? Não dá certo, vamos fazer o seguinte. Aí eles foram para a reunião de obreiro, a assembleia lá em Jerusalém, e chegaram num acordo. As leis já queriam que os meninos fossem circuncidados e tantas coisas mais. E aí chegaram num acordo. Olha o que ele diz aqui, capítulo 15, e o verso 28 e 29 diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada e da fornicação, as quais coisas bem fazeis. Se vocês fizerem, vai bem, vai dar certo. Pronto. Isso quer dizer, ensina os irmãos a andarem direito, ensina os irmãos a amarem a Deus sobre todas as coisas, ensina os irmãos a amarem o próximo como a si mesmo, ensina os irmãos, a igreja, cada igreja tem o seu plano, cada igreja tem seus ensinos, cada igreja tem seus costumes, ensina, serve assim, dá assim, a Assembleia de Deus é assim, a igreja de Indaiatuba é assim, serve assim, serve, então vai dar tudo certo, assim tá bom, vamos assim, obedecendo a palavra de Deus. E quando a gente encontra com alguém lendo a palavra de Deus e ele não sabe o que está lendo, aqui mesmo em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e eu acho que é o verso 30 também, deixa eu chegar lá. Atos 8 e o verso 30. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e ele disse: entendes tu o que lês? Sabe, irmão, é verdade sim, existem muitas pessoas que leem a Bíblia, mas não entendem. E
alguém tem que entender, alguém que entende tem que ensinar. Eu trabalhava numa empresa, sempre eu falava com o dono da empresa, e ele era religioso romano. E na nossa conversa um dia, ele disse para mim assim: seu Davi, já faz muitos anos que eu ignoro uma coisa na minha igreja. O que é, seu fulano, meu senhor? Olha, em muitos lugares, a minha igreja constrói um templo, uma igreja, e coloca o nome Igreja de São Judas. Esse São Judas foi um traidor, seu Davi. Como é que vai pôr o nome da igreja de um traidor? Eu falei: rapaz, você tem razão, não entendeu mesmo, você não entendeu nada mesmo. Quando a sua igreja coloca o nome Igreja de São Judas, ela não está se referindo ao Judas traidor, o outro Judas, o Judas Tadeu, gente boa, aquele Judas Tadeu, gente boa, aquele é discípulo de Jesus, aquele é aquele. Rapaz, faz quantos anos eu não entendi? Sabe por que não entendo, irmão? Porque não tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo sabe, então pode ensinar. O homem que estava na carruagem, nessa estrada de Gaza, que estava deserta, ele estava lendo, mas ele não tinha como entender. Mas o irmão Felipe tinha. O irmão Felipe tinha o Espírito Santo. O irmão Felipe falou: você está entendendo? Não estou entendendo não. Então vamos explicar já. Nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo quer nos ensinar todo dia. Lembra disso, todo dia. Para finalizar, vamos lá para o que Paulo escreveu a Timóteo. 1 Timóteo, aqui são bases importantes. 1 Timóteo capítulo 4, versos 13, 14, 15, 16, diz assim. 1 Timóteo 4, verso 13, diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Olha, prestemos bem atenção nesta base com estes 4 detalhes. Primeiro é: persiste em ler. Ler todo dia. Ah, mas eu não tenho tempo. Hoje tem tão fácil, né? Todo mundo tem um celular. Pode abaixar a Bíblia do celular, irmão Claudio. Abaixa a Bíblia do celular, aí quando ela é na hora do almoço, Sara, não é assim que a gente faz? Não, você não faz isso? Quantas vezes? Na hora do almoço, uma folga, vamos ler a Bíblia aqui, ó. Está tão fácil, a tecnologia ajuda tanto as pessoas, está muito fácil de ler a Bíblia. E o primeiro ponto importante, conselho é: persiste em ler. Persistiu em ler, agora, não despreze o dom que é em ti. Descubra o dom que Deus lhe deu. Leia a palavra de Deus, desenvolvamos, vamos pôr um santo costume de ler a Bíblia, desenvolvendo um dom que Deus nos dá. E também o terceiro ponto aqui: medita estas coisas e ocupa-te nelas. Sabem, o perigo do crente cair no pecado é porque ele ocupa em tantas coisas, menos na palavra de Deus. O que é prioridade para crente é a palavra de Deus, é Deus. O que deve primeiro ser buscado é Deus, é a palavra de Deus. E se nós fizermos assim, nós vamos meditar nessas coisas, nós vamos ocupar essas coisas, medita nessas coisas, ocupa-te nelas e tendo cuidado. O cuidado, há um provérbio que diz: todo cuidado é pouco. E neste mundo que estamos vivendo, é realmente isso aí. Mas se nós estivermos atentos ao que diz a palavra de Deus, nós seremos cuidados por Deus. Mas nós precisamos estar à disposição de Deus, à disposição de Jesus, à disposição do Espírito Santo, para Ele cuidar de nós. Finalizando, Apocalipse, você já conhece aqui, sabe de cor também?
capítulo 1 e o verso 3 diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Você imagina quantas coisas podem acontecer? Qual é o tempo que está próximo? Por exemplo, o que vai acontecer amanhã? Um acidente, uma doença, será o que? A morte. Mas também a igreja espera a vinda de Jesus. E na vinda de Jesus está próximo. Então vamos ler, vamos atender, vamos guardar, vamos observar, sejamos melhores, sejamos crentes fiéis e Deus vai nos ajudar. Amém? Senhor Deus, te louvo pela tua palavra. Queira por gentileza o Senhor, por tua graça bendita, o Espírito Santo, atender e entrar no nosso coração a tua palavra. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja. Todos quanto ouvirem essas palavras sejam abençoados, guardados, protegidos, em nome de Jesus. Amém.